momento você já sentiu vergonha da sua própria voz? Sabe assim, quando você está ouvindo um áudio que você mandou para alguém, você fica, meu Deus, que voz horrível. Ou vergonha de se aparecer, de colocar uma roupa que te deixa em destaque, vergonha do seu próprio corpo, por exemplo, numa praia, em um relacionamento, onde você sempre precisa apagar a luz para sentir mais à vontade no momento de intimidade, sentir vergonha das emoções que você sente, né, em momentos que talvez seja até natural sentir essa emoção. Você já sentiu vergonhas em lugares e momentos que você sente que não deveria sentir, que você poderia ser você mesma, mas você ali por motivo de estar com vergonha, você acabou se apagando, se ocultando, se fechando e não e perdeu a oportunidade de mostrar para as pessoas o que você realmente queria se expressar? Eu sou Andréia Rocha e nesse perfil eu ajudo mulheres a viverem uma vida em flow. E hoje nós vamos abordar esse tema, que é o nosso quinto episódio na série padrões padrões sabotadores que geram, desencadeiam a ansiedade. Sempre que você sem- sempre que você precisar ocultar uma parte sua, um desejo natural de mostrar quem você é, de fazer o bem para outras pessoas, de mandar sua mensagem para outras pessoas, vai desencadear em ansiedade, vai gerar sempre para você aquela sensação de que você poderia estar passando algo para alguém, ajudando alguém e você não está fazendo. Sempre que você fizer alguma coisa que esconder o seu potencial, que travar o seu potencial, você vai sentir essa ansiedade. Não é simplesmente, ah, eu não vou falar e pronto e acabou. Não, você sempre vai ficar com essa sensação. E às vezes as pessoas, por que eu estou linkando todos esses temas com a ansiedade? Às vezes as pessoas vão ficar com a impressão de que elas têm essa opção de não fazer algo que elas têm possibilidade de fazer. Em contrapartida, às vezes as pessoas têm a sensação de que a ansiedade é algo apenas físico. E aí ela vai lá, ela vai lidar com as emoções, ela vai aprender uma respiração, ela vai usar algum, sei lá, alguma substância, seja natural, seja alopática, e ela vai ficar bem da ansiedade. Não é só físico e não é só mental. Então, por isso que eu trago essa parte aqui do que gera ansiedade e a gente nem percebe, porque se a gente ficar só no físico, 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 vai acabar você indo lá tomar um medicamento, achando que isso é a coisa mais natural do mundo, porque todo mundo hoje em dia toma esse medicamento, e às vezes você precisava só organizar, simplesmente mesmo, organizar seus pensamentos, suas emoções, colocar as coisas no lugar. Então, esse montante de ensinamentos que eu venho trazendo aqui para vocês, essas lives todas, essas aulas, vou repassar aqui o que a gente já viu até hoje, mas às vezes isso tudo vem com a possibilidade de você colocar as coisas no lugar, sabe? De você olhar por um outro ponto de vista, por uma outra forma, um outro prisma, tá? Então, o que que foi, né? Eu e minha equipe decidimos junto fazer essa série, né? Desses padrões que sabotam e geram ansiedade, desencadeiam ansiedade, e trouxemos 7 padrões. Esses 7 padrões, a gente já está no quinto hoje. Então, o primeiro foi o padrão da salvadora, aquela heroína, né? Aquela pessoa que vai, salva todo mundo, acha que ela aguenta tudo nas costas, as pessoas que não aguentam, as pessoas não podem lidar com os problemas que elas estão lidando. Aí você tá indo lá e tentando salvar todo mundo dos problemas que elas mesmas se colocaram. Aí, claro que você vai gerar ansiedade e vai ficar sobrecarregada, inclusive vai ficar insuportável. Nós falamos disso aqui no primeiro dia de aula, que está lá no feed. No segundo dia, nós falamos sobre lealdade invisível, aquela sensação que você tem de não poder ser feliz demais, de não poder ter mais sucesso do que o seu pai, do que a sua mãe, do que seus irmãos. Quanto mais irmãos aqui, maior a comparação. E aí você fica se podando, você fica se sabotando, né, constantemente. Você cria grandes projetos e você vai lá e você sabota esses projetos. Você fica com esse sentimento de culpa muito grande. O autoabandono, que foi nosso terceiro episódio, né, com o autoabandono, sobre você nunca se priorizar, você nunca poder descansar, você não cuidar de você mesma como você cuida de outras pessoas e você, no fundo, fazendo isso, você está reproduzindo o que você viveu em algum momento da sua infância ou mesmo
os seus ancestrais viveram, né? Se eles não tiveram cuidado, ou quem cuidasse, você também não pode ter, então você rejeita a ajuda de outras pessoas e no fundo você fica se sentindo mal, porque você fala, poxa, eu queria esse carinho, eu queria essa mensagem, eu queria esse abraço agora, e daí eu me senti inadequada e não aceitei. Então, não tem paz, gera ansiedade. No quarto episódio, nós falamos sobre repetição familiar. E tá lindo esse episódio, foi o episódio da sexta-feira passada, da repetição familiar, onde mostra como nós reproduzimos na nossa vida lá fora as relações da nossa família de origem. Então, às vezes, eu fugi de viver algo aqui com os meus pais e eu tô vivendo isso na minha relação no meu marido e mulher, na minha relação com as minhas amigas, na minha relação dentro do meu trabalho. Eu tô reproduzindo isso. Então, para você, né, parar de fazer essa corrida aí de gato e rato, né, com o que você precisa aprender, assiste lá essa live, honra quem você precisa honrar e toca a sua vida, né? E hoje a gente vai falar sobre vergonha oculta. Esse é um tema que mexe muito comigo, particularmente, porque por muito tempo na minha vida eu vivi numa sombra. É uma coisa bem particular minha, é uma coisa muito íntima minha, mas eu vivi numa sombra que era essa vergonha de existir, vergonha de falar em público, vergonha de expressar o meu sentimento. Então a gente vai falar aqui dessas vergonhas e o que ela acarreta para você. Inclusive, esse medo, essa vergonha oculta, né, que é o padrão que a gente está trabalhando hoje, essa vergonha oculta, ela é aquilo que vai te impedir de ter sucesso na vida. Sabe? Ela é tão profunda, ela é tão mais profunda, e ela é o real motivo da nossa busca por autoconhecimento. Então, você não fica em paz, né, com simplesmente se escondendo. Alguma coisa te move, você vai buscar algo, você vai buscar um conhecimento. E o conhecimento que vai tirar você dessa vergonha oculta é o autoconhecimento, que vai fazer você conseguir se expressar com esse corpo, com esse cabelo, com essa voz, com essa aparência, com esse recurso que você tem, não importa como. E só para a gente começar a ter um gostinho sobre o que a gente vai falar, não existe mais magnético em uma pessoa do que ela estar em sua expressão natural, de forma visceral. Sabe, a pessoa à vontade dentro da própria roupa, dentro da própria pele, dentro do que ela é, a pessoa que se conhece. Então, por isso, o autoconhecimento ele é buscado mesmo quando não seja numa causa tão nobre, né, como você se conhecer e estar livre das suas amarras. O autoconhecimento ele vai ser oferecido para as pessoas empacotado em forma do interesse que ela tenha. Então, uma equipe de vendas vai ter sempre treinamentos relacionados ao autoconhecimento. Porque quando uma pessoa se conhece e sabe do seu poder pessoal, ela se torna magnética. As pessoas querem comprar com aquelas pessoas que estão seguras dentro de si, comprar com aquela pessoa que tem uma postura. E é comprar qualquer coisa, gente. Seja um objeto físico, seja uma ideia, seja uma causa, né, uma causa social. As pessoas vão ter tendência a se interessar muito mais por essas pessoas que sabem do que estão falando. Logo, se você tem vergonha do seu corpo, vergonha da sua voz, vergonha das suas emoções, vergonha das suas roupas, vergonha das suas ideias, quem é que vai ter coragem de investir em você? Investir tempo em você, te olhando, te assistindo, comprando a sua ideia, comprando o seu produto. Então, vamos entrar agora no nosso tema de hoje. Essa vergonha oculta que está navegando pelo seu sistema familiar, que está navegando de geração em geração, ela tem uma causa muito profunda. Os principais motivos de vergonha, que causa vergonha dentro de um sistema familiar, a principal causa, vamos falar assim, já é um segredo familiar. Então, o que causaria um segredo familiar? Então, lá na ancestralidade, por algum motivo, alguém
se esbarrou com, sei lá, um assassinato, um crime, uma gravidez indesejada, uma, vamos falar assim, algumas coisas que lá para os nossos antepassados geravam muita vergonha. Para essa pessoa poder continuar nesse sistema, continuar pertencendo nesse sistema, ela precisou se calar. Ela precisou guardar tudo que ela sentiu, ou tudo que aconteceu, né? Vamos supor assim, até um estupro que tenha acontecido, que tenha sido causado por alguém do seu sistema, ou que tenha sofrido por alguém, você e a jiboia. E essa alguém que tenha sofrido, né? Gente, isso aqui não é jiboia, não, agora que eu entendi. Não é jiboia, não, é uma plantinha bem piquitica. A minha jiboia tá lá dentro, maravilhosa. Então, a vergonha, ela é das duas formas, não só de quem causou, como também de quem recebeu. Pensa bem, quando você sofre um golpe na internet, no banco, né? Um falador aí foi lá e te aplicou um golpe. Você sai falando disso assim, ó, nossa gente, olha eu, tontona, caí num golpe ontem, olha só o golpe que eu caí. Normalmente, o que a gente faz? A gente cala. A gente cala, a gente não fala. E se você, né, eu duvido que você estaria assistindo minha live, mas e se você aplicou o golpe em alguém? Você tá lá, né, com as pessoas e tá falando, gente, olha só, ganhei quinhentão hoje num golpe que eu apliquei. Apliquei o golpe lá, né? Olha, gente, casei com esse cara aqui, ó. Eu dei o golpe da barriga dele, casei com ele. Olha só. Aqui, ó, a foto da nossa família aqui, ó. O golpe que eu dei. Nossa relação veio de um golpe. Não, você não vai ouvir as pessoas falarem isso. Você não vai ouvir isso. Por quê? Tanto quem aplica o golpe como quem recebe o golpe, ele tem uma vergonha. Por quê? Porque é errado. Porque você não vive com uma coisa, com o peso de uma coisa que não foi real, não foi seu mérito. Você não ganhou por um mérito. E você, por seu mérito de esforço e tudo mais, não tem uma, não é legítimo. Então as pessoas vivem essa vergonha oculta. Então pensa lá nos seus ancestrais. Quando houveram algumas situações da família onde tanto faz, gente, quem recebeu e quem aplicou. Como eu disse, um roubo, uma uma enganação, um golpe de barriga, uma, como eu posso dizer, como eu disse, né? Uma violência muito grande, seja ela um assassinato, um estupro, não importa se foi de um lado ou do outro. Essa vergonha fica presa no seu sistema familiar. Os assuntos se calaram e ficaram lá. Só que vocês lembram, e se eu não falei aqui, eu vou falar agora, porque quando vocês terminarem esse curso, vocês têm um curso completo sobre as leis, né, sistêmicas, você vai lembrar tudo e todos que um dia existiu tem direito a pertencer. Tudo e todos que um dia existiu tem direito a pertencer. Então, uma pessoa que existiu no seu sistema familiar não pode ser simplesmente excluída. Ela pode ser vista, ela pode ser julgada, ela pode ser perdoada e ela precisa voltar para o sistema familiar. Se isso não acontece, e claro que isso não acontece né, com tanta facilidade, mas se isso não acontece, o que, que vai acontecer? Ai, que linda, gratidão! O que, que vai acontecer? É, essa pessoa vai vir com mais força em outra geração. Essa pessoa não, a imagem, a mensagem que essa pessoa tinha fica reprimida e volta com mais força na outra geração. É assim que vai acontecendo. Então, como é que a gente faz? Como é que eu dou lugar, Andréia, para uma história tão triste assim? Aí a gente vai precisar estudar para trabalhar essas leis todas para poder fazer esse movimento de inclusão. Gente, não é só isso, tá? Eu incluo o estuprador na minha vida. Eu incluo o ladrão. Eu incluo o assassino. Não é simples assim, por isso está dando tanta merda, né? O que a gente vem vendo sobre constelação familiar. Vem, traz para uma pessoa como se fosse simples assim, porque o excesso de conhecimento gera
esse afastamento da humanidade com outra pessoa. Então imagina só que a gente não está falando de ancestralidade lá atrás, a gente está falando de uma coisa que aconteceu agora, aqui. Tanto assassinatos, quanto estupro, quanto violências. Então como é que você vai simplesmente chegar para uma pessoa e falar, né, sobre isso? Às vezes não vai ser nessa geração que a pessoa vai conseguir fazer essa liberação. Então, vamos voltar para você então, né? Vamos focar em você e aí depois, quando for na hora do exercício sistêmico, a gente abre a ancestralidade, tá? Abre para a ancestralidade. Mas essa vergonha, esses segredos familiares vêm desse lugar. Os segredos familiares vêm de um lugar onde algo foi escondido e foi excluído. Então, tudo quem? Essas pessoas. E todos quem? Essas histórias. As histórias também têm direito a pertencer. Então a gente olha para uma história como uma história, entende que ela faz parte da nossa vida, fez parte da nossa ancestralidade. Muitas pessoas sofreram por causa dessas histórias. E por isso a gente está aqui trabalhando com honra, com gratidão, porque essas pessoas que sofreram, elas não puderam ter o que vocês têm agora, que é esse conhecimento, ter contato com esse conhecimento. Então, quando você tem vergonha do seu corpo, vergonha da sua voz, vergonha das suas emoções, você, né, seja quem for, Inês, Célia, Cíntia, Valéria, quando nós temos vergonha do nosso corpo, das nossas emoções, da nossa voz, nós vamos nos ocultar, nós vamos nos reprimir. Então a gente não tem coragem de falar em público. A gente não vai ter coragem de chamar a atenção das pessoas, que as pessoas nos vejam. É como se tivesse uma coisa dentro de nós que se alguém olhasse pra gente, a gente vai ser descoberto. Por quê? Por que esse medo tão grande? Então, viver com essa vergonha, primeiro que é uma frequência baixíssima, uma frequência, assim, quem entende, né, das vibrações que as emoções causam, entende que a vergonha é uma das piores frequências que tem, super baixa, e elas impedem o seu sucesso. Então, quando a gratidão tem uma frequência muito alta, a vergonha ela tem uma frequência muito baixa. Em algum momento trago algum estudo disso para vocês observarem. Então, quando você tem medo de aparecer e de se destacar, esse medo vai fazer com que você guarde para você todo o seu potencial. Você sabe no fundo, o que você poderia fazer. Você sabe que você poderia apresentar aquele projeto. Você sabe que você poderia abrir aquela empresa. E você faz o quê? Com vergonha. E a vergonha é o quê? O medo também de dar errado. É o medo de alguém ver que você não é perfeita. Né? Acabei de colocar uns stories sobre isso lá para vocês verem. Como que o perfeccionismo caminha lado a lado com a vergonha. Que é um medo. A vergonha é um medo de ser exposta. É um medo de ser ridicularizada. É medo que está por trás. E é também. é, Aí vai falar, né? Ah, André, mas eu tenho vergonha, eu sou tímida, né? Não, não é. Na hora que você tá lá com a sua família, você não tá solta? Você não tá feliz? Você é engraçado? Você faz as pessoas rirem? Então, mas por que que quando você tá em pessoas com pessoas diferentes, já vou olhar você, eu já vou ler vocês. Mas por que que quando você tá no meio de pessoas que não te conhecem, não vivem te aplaudindo, te validando, você agora então tem vergonha e é tímida? Então não é não é uma coisa natural do ser humano deixar com que a timidez te trave, com que a vergonha te trave. Não é natural. Então a gente faz um trabalho sobre si para extrair isso que é grande em você e mostrar para você que as pessoas realmente precisam disso. Elas precisam disso que você tem dentro de você. Todo ser humano é útil, gente. Todo ser humano é necessário. E quanto maior o seu grau de autoconhecimento, mais você vai para o mundo entregar isso para o mundo. E é para isso que a gente caminha. Então ninguém está se curando só para si. Num primeiro momento eu vou fazer o meu processo de cura, eu vou me entender, eu vou entender da onde que vem essa vergonha, da onde que vem essas travas todas que eu tenho. Mas quando isso quando isso estiver organizado dentro de mim, quando isso estiver curado, sanado dentro de mim, meu próximo passo é ajudar pessoas. Não preciso ajudar pessoas sendo terapeuta de todo mundo, salvando todo mundo. Não, mas eu posso ir lá e colocar o meu trabalho para a humanidade. Se você tem vergonha de ser dona de um negócio e você fizer um trabalho sobre si e se curar,
você vai lá e vai conseguir abrir aquele negócio. Quando você abrir aquele negócio, pode ser um restaurante, uma padaria, um salão de beleza, pode ser o que for, uma dança que você vai ensinar para pessoas. Quando você for e fizer o que tem dentro de você, o que borbulha dentro de você, de forma visceral, você vai ajudar as pessoas automaticamente. O mundo vai receber o melhor sobre esse salão, esse restaurante, essa padaria, esse negócio, esse estúdio de dança que você gostaria de abrir, entende? Então, sempre que você for você mesma nas relações, as relações estão ganhando. Sempre que você for você mesma nos negócios, os negócios estão ganhando. É aí que mora a prosperidade. O problema do terapeuta, inclusive, que não prospera, é que ele precisa fingir para o outro que ele está curado para que o outro acredite e compre o produto dele. E isso é sistêmico. Isso não vai acontecer. Então você vai lá, vai ser humilde e vai entregar para o outro aquilo que você curou dentro de você, que você sanou. Nossa, eu passei por essa estrada. Olha, essa estrada aí que ela está falando, qual que é a estrada? A estrada da criança interior. Essa estrada aí que eu estou percorrendo, ela é difícil, eu sei que é difícil, eu não vou ficar falando que é fácil. Agora a estrada do pai e mãe que nós, sei lá, perdoamos. Então, nossa, esse pai aqui, ó, não consegui ainda, então eu volto atrás, eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre outro tema. A estrada lá da liberdade financeira, né? A paz financeira, a tranquilidade financeira, aquela deixou de ser um monstro. Você só vai caminhar quando você só vai entregar isso para o seu cliente quando você caminhou nessa estrada. Então ninguém vai estar vivendo, inclusive vem daí também muita vergonha. Ninguém vai entregar para o outro o que não curou. Ninguém vai abraçar a dor do outro sendo que não sentiu essa dor. E a gente vai saber isso, vai sacar isso muito rápido. Por isso que quanto mais vulneráveis somos, quanto mais abertos somos, mais à vontade dentro dessa pele estaremos. Entrega aquilo que você realmente domina, que você passou, que você caminhou. Aí então, medo de aparecer e de se destacar vai ser uma dor muito grande dessa pessoa que vive a vergonha oculta. É como se ela fosse lá para cima do palco e todo mundo descobrisse aquilo que ela tem lá dentro. Ela nem sabe o que que é. Então ela nem vai subir no palco. No dia do palco vai dar uma dor de barriga, no dia do palco vai ter algum problema e ela vai voltar atrás. Deixa eu contar uma historinha sobre isso. Quando eu comecei a fazer live, eu vou procurar foto para falar sobre isso com mais propriedade para vocês. Quando eu comecei a fazer live sobre yoga, eu trazia temas sobre autoconhecimento, né? Então era lá, eu trabalhava com yoga, então eu falava sobre autoconhecimento. Toda vez que eu ia começar uma live, a minha bochecha ficava vermelha e quente. Aí tem até uma doença que chama rosácea, que ela causa, que ela começa dessa forma. E eu via aquilo, né? E as pessoas falavam assim: ah, você fica toda coradinha, você fica toda vermelhinha e tal. E aí eu comecei a perceber que eu ficava, e era muito, e não era só isso, eu colocava a mão, a pele estava quente. Aquilo era vergonha oculta. Vergonha de estar falando uma coisa porque eu estava caminhando aquele caminho ainda. Eu estava ainda, ó, né? Eu estava caminhando o caminho, mas eu estava lá falando para as pessoas. E eu falava e eu queria mostrar autoridade. E eu não tinha toda aquela autoridade. Eu poderia falar de um outro tom, não com toda aquela autoridade. Então não é só que hoje eu aprendi a falar em público, eu não tenho mais esse problema. Eu percorri esse caminho e todas as alunas dentro do Vida em Flow sabem de como funciona o trajeto de quem está desbravando esse autoconhecimento. Todo o trajeto. As dores e os espinhos que a gente vai se esbarrando, a força da cura quando a cura vem e os louros também. O que você colhe, como você se sente mais forte, mais íntegra, mais segura dentro de si. Então, todas as pessoas que estão dentro do Vida em Flow há pelo menos um ano, elas vão vendo tudo isso, porque eu sou extremamente vulnerável e aberta. Eu conto tudo, cada detalhe para elas. Então, quando eu vejo isso, eu estou aqui falando para vocês. Se eu pegar um vídeo de 4 anos atrás, vocês vão ver que provavelmente minha bochecha estava vermelha ali. Tem fotos, inclusive, que eu tenho
sobre isso. Eu ficava extremamente incomodada, assim, porque ficava muito vermelha, muito quente, e era muito disso, vergonha oculta. Então, quando a pessoa vai lá subir em um, em um lugar, né, para falar e tudo mais, para falar para as pessoas, para mostrar a ideia delas, onde todas as pessoas vão olhar para ela, nossa, isso já gera para ela um conflito gigante, um medo extremo. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair desse lugar. E ela sai. Muitas vezes ela não sobe, ela não faz o que ela precisava fazer. E aí o que que ela começa a fazer? Ela começa a evitar situações onde ela é vista. Ela fala, ela tem o conhecimento, ela passa para várias pessoas nos bastidores. Quando ela tem uma oportunidade de ir lá e mostrar a ideia dela, ela não tem. Aí sabe o que que ela vai experimentar? Outra pessoa vai ouvir a ideia dela suprema, aquela ideia filé que ela teve, e vai lá e vai ter sucesso com a ideia dela. Ela entrega essa ideia para várias pessoas, mas na hora dela ir lá e aumentar o trabalho dela, né, pôr voz, né, nesse trabalho dela, e para um próximo nível na profissão, nas relações, ela vai se sabotar, é muito problemático. Outra coisa que acontece, ela tem a sensação de se ela vai lá e faz uma coisa, ela sente que ela tá fazendo errado. Aí tem um negócio, eu vou falar isso, pode ser bem polêmico, pode causar cancelamento, mas vamos lá. Tem um negócio que as pessoas falam sobre síndrome da impostora, síndrome do impostor. E, gente, de verdade, tá? E com muito respeito eu vou falar isso. Tem muita gente que vai falar assim, né? Para, deixa de ser bobo, vai lá, faz, né, o negócio. Mas, em geral, a síndrome da impostora acontece quando você de fato é uma impostora. Quando você de fato está falando sobre algo que você não deveria estar falando. Por isso que você fica com vergonha. E aí vem uma pessoa que talvez seja também essa pessoa que está falando o que não deveria estar falando e vai falar lá pro outro: não, isso é sabotagem, isso é para você. Não. Se você tem a síndrome da impostora, pode ser que você seja mesmo essa impostora que está tentando caber em um lugar que não é seu. Então, o que que eu faço sobre isso, Andréia, sobre essa síndrome? Você se nutra e trabalhe mais internamente para você falar com propriedade sobre aquilo. Sabe o que pode estar acontecendo? Pode ser que você esteja varrendo alguma sujeirinha para baixo do tapete. E aí você vai lá e vai falar da síndrome da impostora. Eu já ouvi vários players do mercado, né, digital, esses que vêm, que falam na internet, que são bem grandes, e eles falam exatamente sobre isso. Eu tinha a síndrome da impostora, mas realmente eu não tinha essa habilidade, essa e essa. E hoje eu tenho, acabou a síndrome da impostora. Não é porque ela treinou, treinou, treinou e hoje ela vai vir aqui e vai. O impostor é aquele que se passa por alguém que sabe de algo, né? Então esse é o impostor. Então, quando ele deixa de ser alguém que se passa por alguém que sabe de algo e passa a ser a pessoa que sabe de algo, viveu algo, mergulhou, aprendeu e está aqui agora ensinando, ele não é um impostor. Pergunta lá para as pessoas, né, ou uma pessoa que você admira, se ela tem vergonha de ser ela mesma. Pergunta lá para Lady Gaga se ela tem vergonha de cantar. Ela pode ter vergonha de fazer qualquer outra coisa, menos de cantar. É péssimo exemplo, né, gente? Não sei porque eu falei Lady Gaga. Mas qualquer pessoa que tenha um talento nato e esteja lá vivendo o seu talento, ela não tem vergonha. Pergunta para qualquer pessoa que tenha um talento e esse talento tá saindo dela. Ela não tem vergonha. O passarinho não tem vergonha de cantar. O gato não pergunta, ai, será que é um bom momento para eu miar? Não, é natural, é dele. Quando você tiver preenchida de pai, de mãe, reconhecendo a sua, se curando dos seus traumas, reconhecendo sua verdadeira força, acolhendo sua criança interna, sabe? Você à vontade nesse feminino que você tem, feminino selvagem que você tem, esse feminino natural que você tem. Gente, às vezes as pessoas pensam que ser mulher é você passar, ser mulher feminina, é você passar um batom, jogar o seu cabelo de lado, usar uma roupa bonita, e às vezes você saber que você é uma mulher cíclica, menstrua, cada mês você tem, cada fase do mês, você tem várias coisas que acontecem com o seu corpo, com as suas emoções. Se você entende tudo isso, isso está entranhado em você. Isso está
fixo em você, você sabe o que que você é, por que que você vai ter medo da palavra selvagem? Por quê? Por que você vai ter vergonha da palavra selvagem? E ser selvagem não é vir aqui e morder as pessoas, ou sair transando toda hora que você tem vontade, ou sair comendo toda hora que você quer, ou sair descontrolada. Por que que a gente tem uma imagem deturpada da palavra selvagem? E pensa bem, uma mulher que está segura dentro de si, segura e feliz dentro da própria pele, ela carrega essa força dentro de si, ela não é uma mulher que não sabe se colocar. Ela não é uma mulher que as pessoas olham e têm medo dela. Pelo contrário, ela traz segurança. Essa mulher sabe do que ela está falando. Ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe entrar, ela sabe sair. Inclusive, ela sabe quando ela está sendo reprimida, quando ela está sendo oprimida. Qual é o problema de você ser essa mulher? Qual é o problema de você experimentar todas as emoções que você pode experimentar e colocar para o mundo a sua voz? Qual é o problema de você falar suas ideias? Por que que você vai ter vergonha do seu corpo? Por que você vai ter vergonha da sua voz? Por que você vai ter vergonha das suas emoções? Não vai ter. Você vai seguir segura de si, segura dentro dessa sua pele. É o melhor lugar para você estar à vontade, dentro da própria pele. Então, o convite para você fazer esse mergulho dentro de si é muito disso. Tira essa essência e mostra para as pessoas quem você verdadeiramente é. Isso vai abrir portas para você. Isso vai fazer você ser aquela pessoa magnética. As pessoas olham para você e sabem que você é de verdade. Você não é um robô. Você não é uma boneca que está lá, né, de enfeite para as outras pessoas. Você tem conteúdo. Ouve agora? Voltou o som? Vai voltar diferente porque eu tirei o microfone que descarregou. Voltou? Alguém pode me falar se voltou ou se não voltou? Bem no momento das frases sistêmicas. Alguém fala pra mim se dá pra ouvir, se não dá pra ouvir. É porque tem um delayzinho também, né? Enquanto eu falo e... Voltou? Obrigada, Adri. Pronto. Sempre tem esse delay, né? Na pergunta eu preciso demorar um pouquinho pra receber a resposta. Então, ó, eu vou passar a frase sistêmica, o microfone aqui que deu pau. Eu vou passar a frase prática de novo e a frase sistêmica, tá? Então, a frase prática é pra você. Ela vai causar... ela vai agir no seu intelecto aqui, ó, na sua razão, no seu racional, tá? E a frase sistêmica, ela vai mergulhar no seu sistema familiar e vai causar essa liberação. Não é só isso, viu, gente? Vocês começam a trabalhar essas frases, começam a abrir, o campo vai se abrindo e aí depois vocês vão se aprofundando. Então, para esse curso aqui, que é um curso só de 7 aulas,
né, bem pincelado aqui em cada uma. A gente vai trazer esses exercícios, mas ai, André, minha vida ainda não mudou com essa frase. Não, não é isso. Vamos se aprofundando. Esse é um primeiro passo e pode ser já muito, muito transformador, com certeza. Gente, antes de eu falar a frase, só deixa eu ler uma pessoa aqui que tinha escrito e aí passou batido. Eu já... Nossa, que difícil ler com a blusa que eu tô hoje, né? Eu já estive quase a vida toda nesse lugar. Eu também. Eu vivia com vergonha de tudo. Não gostava nem de me ver no espelho. Eu também. Fotos, de jeito nenhum. Isso travava tudo. Eu também vivi isso, então eu sei da sua dor, viu? Gratidão por ter esse espaço aqui e por usar esse espaço, né? Com essa segurança toda. Porque realmente a gente trava muitas portas. E somos nós o pior, gente. É que quando a gente tem essa vergonha, a gente vai falar que a gente não tem oportunidade. A gente vai falar na vida que a gente não cresceu porque não teve oportunidade. Não viveu as coisas por falta de oportunidade. E é mentira. Inclusive, quanto mais você vai ser você mesma e se encontra nessa sua pele, e sabe desse amor todo que você tem, já acolheu sua criança, já fez o mínimo desse trabalho sobre si, a gente vai descobrir que quem faz as oportunidades somos nós. A gente não fica esperando as pessoas darem oportunidade. Não. A gente vai lá e busca a oportunidade. Se a gente precisa de uma situação, a gente cria a situação. Se a gente precisa de eu gostaria de dar uma palestra, tomara que alguém me convide. Não. A gente vai lá e se coloca, e vai lá e faz a palestra. Chega uma hora que você decide que não será mais essa pessoa. Claro, precisa o mínimo de trabalho sobre si, por isso que a gente tem os grupos, né, que cuidam disso. O processo que passei com meu pai foi na live do abandono, frase sistêmica. Olha só, essa pessoa que tá falando aqui, ela viveu um processo bem grande na semana passada, e aí, por causa da frase sistêmica que a gente colocou na semana, né, na live 3, na aula 3, que foi a live do abandono, autoabandono. Então a pessoa usou essa frase, eu falei, escreva uma frase, coloca lá no seu espelho e aí abriu um processo emocional para ela. Eu sugiro que vocês vejam todas, porque desde a Salvadora, que foi a live 1, aula 1, a lealdade invisível, que foi a aula 2, a aula 3 do autoabandono, a aula 4, repetição familiar, e hoje todas elas tiveram frases sistêmicas. Se eu não me engano, a repetição familiar não teve, mas porque a live já foi mesmo, teve uma profundidade diferente. Mas assim, todas tiveram frase sistêmica. Escrevam essas frases, gente. Escrevam, vai mexer no seu sistema familiar e você vai perceber alguma liberação. Nunca é passado batido, tá? Então vamos lá. A frase prática de hoje, dessa que é a vergonha oculta, ela anota aí, não sou responsável por segredos que não são meus. Entende? Ela é um decreto. Não sou responsável por segredos que não são meus. Ponto. Isso é a prática. Agora, o sistêmico é bem mais profundo. Então, como que eu sugeri? Vocês, à noite, antes de dormir, fecha os olhos, imagina a sua ancestralidade, imagina seu pai atrás de você, sua mãe atrás de você, imagina os avós, bisavós, toda a ancestralidade atrás. Imagina tudo que eles puderam viver sobre vergonha oculta. Imagina a raiz dessa vergonha, onde ela começou. Imagina quão trágico deve ter sido o motivo de ter nascido essa vergonha lá na sua ancestralidade. O que foi? Foi alguém que ficou grávida antes do casamento? Foi alguém que tinha uma homossexualidade e não podia falar? Foi alguém que foi visto fazendo alguma coisa que não deveria? Foi alguém que foi exposto por viver uma religião que ninguém vivia e aí ele foi ridicularizado? Ele foi alguém que cometeu um crime e teve que, né, ser o segredo, gerou o segredo? Alguém que sofreu esse crime, sofreu essa violência? Então imagina lá na sua ancestralidade onde aconteceu esses motivos, que foi calado. E foi de geração em geração, esse segredo foi mantido. Então você ouvia assim quando você era pequeno: ai, fulano não sei o quê. Não, mas não fala sobre isso.
não pode falar sobre isso, não pode falar sobre isso, não pode falar sobre isso. E aí você sabe que tem esse segredo, mas esse segredo não pode ser revelado, não pode ser nem cavucado. Então, para isso, você vai imaginar todos eles e aí você vai dizer: eu devolvo a sensação de vergonha ao seu lugar de origem com respeito. Aqui a gente não vai colocar julgamento. Aqui a gente vai falar um sim para aquilo que eles fizeram, para a decisão que eles tiveram, na verdade, não para o que foi feito, tá? A gente vai falar um sim para a decisão que eles tiveram de ocultar. Mas a gente devolve lá para esse lugar essa sensação de vergonha. Eu tiro de mim a sensação de vergonha e coloco com respeito no lugar de onde veio. Então eu vou só repetir, tá? Pra gente encerrar. Eu vou contar uma história minha e a gente vai encerrar, tá? Eu devolvo a sensação de vergonha ao seu lugar de origem com respeito. E assim a gente trabalha a frase sistêmica, tá? Teve um dia que eu fiz um treinamento, só para vocês entenderem como que esse processo de autoconhecimento, de fato, limpam memórias, desobstruem canais internos que temos e ajuda muito no nosso desenvolvimento como pessoa. Teve um dia que eu fiz um treinamento muito forte que mexeu em todo o meu sistema, inclusive na minha forma de lidar comigo mesma, a minha forma de ser. Lembra que eu falei que às vezes não são as pessoas que não dão oportunidade pra gente? Às vezes somos nós que vamos lá e fazemos as oportunidades. Então muitas vezes você tá aí se calando, se escondendo e tudo mais, e você que tá perdendo as oportunidades, porque as oportunidades estão todas aí. Só que a oportunidade, ela só bate uma vez. A oportunidade não fica lá insistindo pra você. Então teve um dia que eu fiz esse treinamento e esse treinamento foi tão fundo, foi tão profundo que eu pude entender a raiz da minha vergonha, a raiz da minha rejeição, por que eu tinha medo de levantar a mão, por que eu tinha medo de que as pessoas me vissem. Então eu entendi na raiz por que eu tinha tanto medo de que as pessoas me vissem. E ali naquele treinamento eu tomei uma decisão. Não foi a pessoa que falou, faça isso, faça aquilo. Eu tomei uma decisão. Eu falei assim, de hoje em diante na minha vida, toda vez que eu tiver uma dúvida, eu vou perguntar. Eu não vou ficar torcendo para alguém levantar a mão e perguntar. Eu não vou esperar o intervalo para ir lá perguntar em segredo. Toda vez que eu tiver uma dúvida, eu vou perguntar, eu vou me expor. Toda vez que alguém chamar alguém no palco, eu vou ser essa pessoa que vou subir no palco. Sabe, às vezes você tá lá assim num círculo, né, sei lá, na igreja, vamos pensar. Aí alguém tá lá e tá falando uma coisa e fala assim, alguém aqui quer dar um exemplo? Eu vou ser a pessoa que vou levantar a mão. Alguém quer vir aqui pra gente fazer uma dinâmica? Eu vou lá e vou participar da dinâmica. Eu decidi que eu faria dessa forma. Que eu faria isso e essa decisão que aconteceu lá em 2013 abriu várias portas pra mim na minha vida. E continua abrindo até hoje por causa disso. Por ter coragem a coragem, gente, a gente não tem. A pessoa... Um nasceu com coragem e o outro nasceu com vergonha. Um nasceu sem vergonha e o outro nasceu tímido. Não, gente. A coragem somos nós que fazemos. E a primeira coragem que a gente tem é de enfrentar esse rótulo que a gente se colocou. Às vezes eu falo pra todo mundo, eu sou assim por causa do meu signo. Eu sou vergonhosa, né? Porque eu sou, né? O signo tal. Eu sou assim porque eu sou muito sentimental. E se alguém falar não pro meu produto, eu vou chorar porque é meu rótulo. Eu sou assim. Eu sou assim porque minha mãe era assim. Acabou, gente. Chega uma hora que acabou. Acabou, não tem mais. Não cabe mais essas desculpas. Você já tem 40 anos de idade. Você já colocou as desculpas em todos os lugares. Você já perdeu várias oportunidades. Você sabe disso. Chega uma hora que chega. Se coloque. Apareça. Deixe que o mundo veja quem é você. Deixe que o mundo veja o que tem aí dentro. Você tem sim potencial. Você tem sim a força necessária. Você pode até não reconhecer. E para isso a gente vai fazer um trabalho interno. Um trabalho sobre si. Mas de verdade, o caminho é que as pessoas vejam o que tem aí dentro. Por trás dessa mulher selvagem, por trás dessa mulher segura,
segura, com essa pele, com esse cabelo, com esses olhos, com essa voz, tudo isso que você tem, da forma como você tem. E se você é homem e está me ouvindo, é pra você também isso. Deixa as pessoas verem o que é você por trás desse monte de medo e de desculpa que você dá pra não aparecer. Chega, vamos lá, vamos se mostrar. O mundo tá cansado de pessoa de plástico. Tá cheio de pessoas de plástico. Vamos lá, vamos ser de verdade. Um beijo, gratidão e até amanhã na nossa live, no nosso 6º episódio, Culpa Herdada. Vai ser quente. Gratidão, gente. Até lá.